Olá, começa agora mais um programa de destaques que está cheio de dicas para você cuidar da sua saúde. As aulas já começaram em algumas escolas e com isso mais uma vez bate a tecla da importância, a gente bate nessa tecla da importância da atualização do calendário vacinal nas crianças. Para falar sobre esse assunto eu converso com a médica pediatra, doutora Vanusa Chagas. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine, eu que agradeço. Doutora, falando agora, a gente já tem aí criançada voltando às aulas, né? Essa semana todinha vai ser de adaptação para elas, para a gente também, né? Que pais e mães, enfim. E aí a gente tem essa preocupação, né? De chega às aulas, virose, chuva, esse período é bem complicado nesse sentido, né? Como é que tem sido, como é que a gente consegue, né, controlar isso e garantir uma saúde para todo mundo? É bastante complicado. A gente sabe que a alegria é grande, né, das famílias para as crianças estarem voltando às aulas, mas também gera muita expectativa e preocupação com relação a doenças, né? Então, aumenta muito o processo viral nesse período. Nós vemos aumentos de gripes, resfriados, Covid circulando novamente no nosso meio, e outras doenças também, né, importantes, muita gastroenterite. Então, é importante que as famílias fiquem atentas. Alguns cuidados a gente sempre recomenda para a criança como medida de prevenção e de manter uma saúde boa, né, adequada. Então, uma alimentação rica em fruta, verdura, legumes, a história do desembalar mais, né, desembalar menos e descascar mais. Então, comida de verdade, procurar aumentar a ingesta de água, os cuidados com a higiene pessoal também são importantes, a higiene das mãos. Então, está orientando as crianças a importância de, ao sair do banheiro, ao pegar em objetos que estão compartilhando com os coleguinhas, estarem lavando as mãos. Também o cuidado para não estar levando a mão à boca. São medidas assim que nós consideramos básicas. E uma medida importante que é a questão da atualização do calendário vacinal. A gente bate nessa tecla o ano inteiro, a gente bate nessa tecla para a saída nas férias, principalmente para famílias que viajam, porque nós consideramos importante também, e hoje é exigente até para quem sai do país, estar com o calendário vacinal em dia, para inúmeras doenças, como sarampo, febre amarela, né, a própria Covid-19, além de algumas são exigência mesmo legal para entrar em alguns países, e outras pela própria proteção. E na volta às aulas, pelo convívio dessas crianças que vão conviver com outras crianças, que algumas, infelizmente, a gente sabe que pela impossibilidade das famílias manterem em casa, algumas vão até doentes, né, ou viajaram e voltam portadores assintomáticos de algumas doenças. Então, é importante que essas famílias e crianças elas estejam com o calendário vacinal em dia. Então, essa atualização é preciosa na prevenção de doenças. Nós vemos, por exemplo, né, a influenza, que é a gripe, ano passado, ainda com baixa cobertura vacinal, é uma doença que ela debilita muito, que ela pode levar a complicações sérias, como a síndrome da angústia respiratória aguda. Então, é importante que as famílias fiquem atentas. Já começa uma nova campanha de gripe. Atualmente, nós estamos em campanha para a Covid-19, muitas crianças ainda sem se vacinar, e a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Cearense de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, são entidades sérias e que lidam com pesquisa, que lidam com o científico, né? E que recomendam. Então, é muito importante as famílias se protegerem. A gente aqui do Grupo Otimista é sempre a favor da ciência, né? A gente inclusive até encabeçou também a vacina salva, a vacina protege, né? Que as pessoas precisam e devem se vacinar para garantir, né? A gente tem que proteger quem a gente ama, né? A gente se protege e protege quem a gente ama, né? Principalmente os nossos pequenos, né, doutora? O que é mais importante. E Exato. nesse sentido também, com relação a senhora falou dessa campanha da gripe que vai começar agora, né? Quem ainda não tomou a da campanha passada, ainda pode tomar ou é melhor esperar? Olha, é assim, o influenza, sempre depois da Covid-19, né, o vírus da influenza, ele vem se comportando de formas diversas. Então, a gente tinha um período em que tinha maior circulação. Nos últimos anos, a gente vê que essa sazonalidade, ela vem cada vez mais se alternando. Então, quem ainda não se vacinou e tiver disponibilidade de fazer na rede pública, ainda há tempo.
quando chegar a vacina com a composição das novas cepas, se vacina novamente. Na rede privada, a vacina que é disponibilizada, que é a da gripe tetravalente, ela já está no final do vencimento, então realmente não faz mais, não tem mais como se vacinar. Mas acredito que em abril já chegue a vacina, final de março, início de abril, já chegue a vacina com a nova composição, já a vacina tetravalente, já com a mudança das cepas, porque todo ano é atualizada. Uma coisa que a gente chama sempre muito atenção é que quem tomou no ano anterior, ele precisa, a vacina ela precisa ser dada anualmente pela mudança na composição das cepas, que é orientada pela Organização Mundial de Saúde. Todo ano é mudado, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. São cepas diferentes, então sempre há essa mudança. E outra coisa importante é que essa vacina, ela gera uma proteção em média de 6, 7 meses, né, que justamente cobrir essa sazonalidade nossa. Então, há um pico de formação de anticorpos, de manutenção dessa proteção. Então, ela cai. Então, mais importante ainda, logo que essa vacina estiver disponível na rede pública, já com a nova composição, na rede privada, que também seja feita e atualizada. Nesse caso também, a gente falando aí de início das aulas, né, e tem muita, como a senhora bem falou, tem muita gente que acaba levando, não tendo como deixar em casa, às vezes a criança é um pouquinho gripada, né, tem muita aquela história assim, é só uma rinite, é só uma alergia, não pode confiar muito nisso não, né, doutora? Se possível, proteção com máscara, né, ou quais são esses cuidados a mais? O que a gente vê aqui até agora mesmo, né, com esses sintomas, novas variantes da Covid-19 circulando e muitos sintomas com obstrução nasal. Então, a gente vê paciente, às vezes, chega aqui no consultório e, não, doutora, rinite, eu estou com obstrução, estou sentindo os sintomas iguais. Mas, assim, precisa ser diferenciado, precisa ser feito o teste da Covid, os pais que tiverem com esses sintomas, porque transmitem para os seus pequenos, ou os pequenos transmitem para os pais, que a gente vê muito isso também. Então, é importante que seja diferenciado isso. Fora que gripe, resfriado também são ocasionados por vírus e também tem transmissão. Então, o ideal é deixar essa criança doente em casa. Eu sempre digo que escola não é hospital, escola não é lugar de criança doente, pela própria criança, pelo próprio filho, que precisa ser bem cuidado, né? E é tão bom a gente estar doente, estar recebendo carinho e atenção no nosso cantinho. E para as crianças, nessa regra também se aplica. Fora isso, o risco de transmissão para os coleguinhas da sala e para a equipe da escola, que também adoece, que também, muitos deles até com risco de complicação, né? Que são pessoas que também podem ser portadoras de comorbidade. Outro ponto que a gente chama atenção é se proteger. Quem tiver com sintomas de resfriado, de síndromes gripais, qualquer doença, usar máscara, evitar estar andando em locais com aglomeração, com risco de transmissão para outras pessoas. E pessoas que têm possibilidades, que têm maior risco de complicação, também se protegerem, né? Então, além da higiene das mãos, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, o uso da máscara também se torna importante, ainda se torna importante. Doutora, A gente chama atenção também, além da gripe, da Covid-19, né? Para outras doenças que também vão aumentar a circulação nesse período. A gente chama atenção para a dengue, já a vacina está chegando na rede pública, a Qdenga, que é uma vacina da Takeda, extremamente segura, com anos de proteção, que gera mais de 80% de proteção logo na primeira dose e vai estar disponibilizada também no SUS para grupos específicos de maior risco. Então, isso é muito bom, isso foi um ganho grande. Ficar atento para a vacina, para a coqueluche, para a antitetânica, pneumonia, meningite, são vacinas que terminam ficando mais esquecidas, principalmente de acordo com que a criança vai crescendo e esse cartão de vacina vai ficando mais guardado em casa. Pois é, doutora, e aí falando nessa questão dos mais novinhos, né? Muitas mamães vão já deixar seus filhos nas creches, né? Já estão deixando. E a gente tem aquela preocupação sempre do comecinho, né? De vai deixar na creche, vai adoecer. Então a gente já fica naquela tensão, né? Nesse caso, para essas mamães, é mais importante ainda esse calendário vacinal, né? Deixar esse bebê, esse amor dessa mãe aí bem cuidado, né?
Exatamente. Mais importante ainda essa proteção. Lembrando que influenza a partir dos 6 meses, Covid-19, vacina para Covid também a partir dos 6 meses. E uma medida assim, que sempre é muito importante, o aleitamento materno, né? Então, quanto mais se possa prolongar esse aleitamento materno, mesmo voltando ao trabalho, tentar fazer a ordenha, tentar manter esse leite materno congelado, bem armazenado, e poder disponibilizar isso na creche também, que tenha lactário, que tenha condições de continuar oferecendo aleitamento materno a esses bebês, é fundamental. Doutora, e falando da Covid-19, né? A gente tem aí as crianças. Quem já alcançou a idade de 12 anos, por exemplo, né? Que tomou a infantil, já pode tomar a adulta? É indicado já com a cepa nova ômicron? Porque, se eu não me engano, a da infantil não tinha, né? Como é que está isso agora? Isso. A partir dos 6 meses de idade, né, a Pfizer Baby, que o esquema completo vai ser em torno de 3 doses, uma 30 dias e o reforço quando completar os 6 meses. E nos maiores adolescentes e adultos, a vacina já da Pfizer para adulto. E lembrando que os reforços são importantes, porque eles geram maior proteção e geram melhor resposta imunológica. Então, não pode ser esquecido. E no caso, a gente tem falado também, a senhora falou com relação à dengue, né? Essa vacina nova agora que está chegando já, né? Já está na expectativa aí, em que faixa etária é indicado, né? E em que momento vai ser disponibilizada à população? Pronto, a vacina Quedenga ela é indicada dos 4 aos 60 anos de idade, então já passou pela aprovação no comitê, já está na fase final, então eu acredito que não demore mais para estar disponível no SUS. Em alguns estados, inclusive, já está sendo aplicado em toda a população. Os estados que têm maior risco, como da região norte, que tem maior risco de arbovirose, que teve maior número de dengue, que a dengue é uma doença endêmica no nosso país, é uma doença que leva a óbitos, a grande número de morbidades, de internamentos, então se tornou realmente um grande problema de saúde pública. Então, alguns estados ela já está sendo feita, o próprio laboratório Takeda iniciou projetos pilotos em alguns estados do país, já visando também beneficiar essa população, e eu acredito que em breve ela já esteja disponível nas nossas unidades de saúde também. Doutora, enquanto isso é se cuidar, né? Nessas doenças aí do mosquito, no caso, repelente, né? E aí a gente aguardar essa vacina também. E nos outros, a máscara é sempre bem-vinda, né? A gente viu aí a eficácia delas, Exatamente. né? Isso, exatamente. E E da... lembrar também dos reservatórios de água, ter cuidado de não acumular água em casa, porque isso gera a proliferação do mosquito, né? De larvas e aumenta o risco de dengue para todo mundo, para quem mora, para o vizinho. Então, sempre está pensando, ter o olhar para beneficiar o outro também, é muito importante. Doutora, a gente começou falando dos pequenos e também falando agora dos idosos, né? A importância desse calendário vacinal também para esses idosos, quais são as vacinas mais importantes? A da pneumonia é essencial? Essencial. Tanto o paciente nos dois extremos da vida, né? Tanto a criança quanto o idoso, eles são a faixa etária de maior risco e complicação para internamento, principalmente com doenças respiratórias. Então, não esquecer da vacina da gripe, da vacina da Covid, da vacina da pneumonia para esse paciente idoso. É muito importante. E no caso da Covid, no momento, né? Como é que está essa situação agora, doutora? A gente vê alguns casos, né, que já de pessoas que estão positivando, aqui outra acolá, a gente vê algumas pessoas também utilizando máscara. Como é que está isso atualmente aqui para a gente entender? A gente está vendo realmente um aumento do número de casos. Infelizmente, né, nem todo mundo tem acesso ou não quer fazer o teste, e isso gera um menor número de notificação, né, subnotificações, mas a gente está vendo sim. Tá vendo internamentos, está vendo complicações, está vendo óbitos, claro que em menor número, já por conta do benefício também da vacinação, mas as crianças, principalmente, que não estão sendo vacinadas, são as que estão em maior risco de complicação. Então, é importante ficar alerta. E esses sintomas agora, ele está vindo muito com obstrução nasal, então, simulando também as alergias respiratórias, com um pouco comprometimento do estado geral, isso gera no paciente uma maior confiança de não estar com a Covid,
ou de não ter problema e continuar saindo, não usando máscara e expondo outras pessoas, inclusive pessoas que podem ter risco de complicação a ter a Covid-19. Então, é importante a consciência da população, tanto para fazer o teste, que se tiver, tem que ficar 5 dias isolado, é a recomendação inicial, faz o teste, se ainda estiver positivo, fica mais 2 dias, repete o teste novamente para sair quando realmente esse teste estiver negativado. Enquanto isso, se proteger, usar máscara dentro de casa, até também para evitar contaminação de familiares. E, doutora, esse período agora desse calorão aí, né? A gente teve agora final de semana aí de um pouquinho de chuva, mas depois logo o calor voltou de novo. Em que momento isso aí vai afetar a nossa imunidade, né? A gente fala assim, já é a chuva da gripe, né? Que a gente fala, aquele mormaço que sobe. Isso afeta mesmo a gente? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Na verdade, o que acontece é que há uma maior proliferação realmente com essas mudanças climáticas de vírus, bactérias, e no nosso organismo termina ficando suscetível, né? Por exemplo, o paciente gera maior ácaro no ambiente, né? O mofo, a instabilidade, é um período que de maior calor se passa mais tempo no ar-condicionado. Então, aumentar a ingesta de água nesse período, ter cuidado com os filtros de ar-condicionado em casa, para serem limpos regularmente, isso é muito importante. Então, ter cuidado com o ambiente, afastar móveis da parede, ver se não está acumulando mofo, né? Se não tem proliferação de fungo no ambiente. Os colchões e travesseiros, usar capa antiácaro para colchão e travesseiro também ajuda, porque o paciente que ele tem a predisposição alérgica e ele entra no processo de rinite, ele já perde uma defesa importante, que é de via aérea superior. Então, há maior risco para pegar vírus, bactérias. Então, é importante todo esse cuidado, esse manejo com o ambiente de domicílio, em casa, principalmente para as crianças, idosos e para os pacientes alérgicos. E, doutora, e falando um pouquinho também sobre o pré-carnaval, né? A gente aí já viu que se igualou praticamente ao carnaval, né? Tá todo mundo nas ruas, o que é legal, mas também tem que ter um risco aí, né? Tem que ter muito cuidado, né? Quais são as dicas que a senhora recomenda? Pronto, né? Principal nessa ida aos bloquinhos, né? O que a gente recomenda é que as famílias procurem, se for levar criança, procurem manter elas o mais distante possível da aglomeração, né? Da multidão mesmo. Ter cuidado com o som também, que se torna muito alto. Não deixar a criança muito próxima dessas saídas de som. Se manter afastada. Se tiver qualquer risco de estar com coriza, de estar molinho, não leve. Procurar, ao levar, né, deixar com roupas confortáveis, evitar também tá dando água, alimentos que vocês não sabem a origem, comprados nesses lugares, procurar levar o lanche também de casa, hidratar bem e manter longe de qualquer adulto que possa estar doente. Então, isso você consegue dar uma qualidade boa, ter cuidado também com a hora do sono, então não estender muito esse período, lembrar que as crianças se cansam e elas gostam de ter a rotina e é importante estarem também no cantinho delas. E a rotina é muito saudável, né, doutora? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente e até a próxima oportunidade. Até, foi um prazer. Obrigada, Beijo. até a próxima. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Estamos no verão e os cuidados com as atividades físicas se tornaram necessárias. E quais os perigos de realizá-las sem a supervisão de um profissional? E, no caso, como fazer para evitar as lesões? Você sabe como fazer? Para responder sobre essas e outras questões, eu converso com o médico ortopedista Eduardo Vasconcelos. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Olá, Elaine. Olá a todos que estão nos acompanhando. A satisfação de estar aqui com todos vocês. Doutor, falando sobre a saúde, né? A gente está falando aí, janeiro começou, janeiro de 30 dias, né? Aquele período longo, a gente pensar, colocar em prática aqueles projetos, né? De ser fitness, de fazer uma atividade física, até para a cabeça também é saudável. Mas nesse caso, né? Até que ponto as pessoas têm que ter um cuidado mais com relação ao seu corpo, né? Para não exagerar tanto assim. Bem lembrado aí que janeiro é o mês que sucede o mês das confraternizações de dezembro, né, de final de ano. Então, muita gente quer correr atrás do prejuízo aí dos quilinhos que grande parte das pessoas adquirem nessas confraternizações
E ainda além disso, é aquele período de virada de chave, né? De início de um novo ciclo, início de um novo ano. A gente está no verão, onde as praias costumam ser mais lotadas, aí usa-se menos roupas, né? Pelo calor, por estar na praia, carnaval chegando. Então, muita gente decide virar a chave e entrar na vida fitness, né? E aí, às vezes, o problema acontece não em começar a atividade física, porque na verdade isso é fundamental que todos nós pratiquemos atividade física de maneira regular. E esse é o problema, a falta de regularidade. Às vezes as pessoas querem tirar o atraso em janeiro, já de toda aí uma vida, um ano todo sem fazer atividade física regular. E aí, para tentar correr atrás do prejuízo, a pessoa acha que podendo aumentar as cargas, a frequência, né, treinar de segunda a sábado, de domingo a domingo, às vezes 2 ou 3 vezes durante o mesmo dia, isso vai fazer com que essa pessoa consiga um resultado mais rápido. E aí é que está o problema. Surgem as lesões, né? Porque existe uma sobrecarga maior do que o corpo dessa pessoa vai suportar. E aí lesões nos joelhos são comuns, lesões até muitas vezes mais importantes que requerem até cirurgia, uma lesão de menisco, por exemplo, uma lesão de cartilagem, lesões mais comuns, mas que atrapalham aí até a vida no dia a dia, como lesões musculares, lesões nos tendões, né, tendinites, entre outras dores que vão prejudicar tanto o exercício como muitas vezes o trabalho, o lazer, cuidar das crianças, né, tudo isso fica prejudicado. Nesse caso, doutor, falando um pouquinho sobre as atividades físicas, né? O senhor falou aí muito com relação à questão da... Geralmente tem isso mesmo, né? Se eu vou fazer tudo, né, para poder... E aí eu não consigo essa regularidade, acaba no final da... Ah, não vou hoje não, não vou hoje não, e aí daqui a pouco deixa de ir, né? Fica só pagando a academia, né? Como tem muita gente que faz isso. E nesse caso, assim, para iniciar, né? Quem está começando agora em janeiro, botou lá no calendáriozinho, vou começar uma atividade física. O que o senhor recomenda com relação à questão de fazer exames específicos? É bom fazer um acompanhamento antes? É fundamental uma avaliação médica, tá? Com um clínico, com um médico do esporte, eventualmente um ortopedista, se você tiver alguma dor articular, alguma dor muscular. Mas essa avaliação clínica inicial, ela é fundamental para evitar problemas cardíacos, alterações aí, quem tem algum problema de saúde já conhecido, um diabetes, algum problema de pressão alta, algum problema no coração, isso precisa ser orientado, medicado, tratado de maneira adequada, porque algumas situações dessas podem piorar com a atividade física de qualquer maneira, tá? Então, o exercício ele é fundamental, tá? Ele traz saúde, a gente deve fazer, mesmo quem tenha problema de coração, de pressão alta, diabetes, aí é que precisa. Só que precisa de uma orientação, saber o nível de intensidade que o exercício pode ser feito, a depender do problema do coração desse paciente. Então, uma avaliação com um clínico cardiologista vai ajudar bastante. Normalmente, além do exame físico, da conversa ali, da anamnese, pode ser solicitado um eletrocardiograma, um exame de sangue, principalmente um hemograma, e eventualmente um teste de esforço, né? Uma teste de esteira, uma ergometria. Isso vai trazer para o médico a condição real desse paciente e que nível de intensidade de atividade física ele pode fazer. Diante dessa avaliação, com a segurança de iniciar a atividade física, aí deve ser procurado um profissional da educação física para que tenha uma prescrição, uma montagem de um treino direcionado para esse paciente. Principalmente os pacientes que não têm o costume, não têm o hábito de praticar atividade física de maneira regular. Então, essas pessoas precisam de pelo menos uma orientação de um treino para seguir, tá? Às vezes fica mais difícil treinar com um profissional do seu lado lhe acompanhando, né? Mas pelo menos a orientação de o que é que vai fazer, qual que é o treino, isso se falando de musculação, mas é fundamental isso, porque isso vai te ajudar a evitar lesões e evitar, como você disse, começa ali num dia tá com preguiça, ou no outro dia não vai porque doeu muito, exagerou, e aí já falta o segundo dia, e aí perde aquela motivação inicial do começo de ano. Então, além de evitar as lesões, vai te ajudar a ter o resultado que você busca de maneira mais efetiva e mais rápida. E esse resultado já vai ser o gatilho para te motivar para continuar procurando aí a ter essa regularidade na atividade física, que tanto faz bem para a nossa saúde. E faz bem mesmo, né? A gente costuma assim dizer que faz bem para a cabeça, né? O resto é consequência, né? O que vier depois é lucro, a cabeça é que comanda tudo, né? Doutor, com relação também, a gente falando agora de dois esportes específicos, né? O beach tênis
e o CrossFit, que são as febres, né? Primeiro foi o CrossFit, agora o beach tennis, todo canto tem uma quadra, a turma está praticando, é legal, né? É democrático, tem criança, tem adulto, tem idoso, enfim. É um momento muito bacana, quando a gente passa e vê todo mundo lá depois do trabalho, né? Fazendo a sua atividade física. Nesse caso, nesses dois exercícios, né? A gente vê aí um treino voltado para a areia, né? Que tem uma resistência, e o CrossFit, que é um treino super para resistência. Nesse caso, assim, o que é indicado para esses dois exercícios, para quem está assistindo, que estava pensando assim, eu vou começar um esporte, vou para esses dois? Primeira coisa, são dois esportes fantásticos, tá? Eles têm a questão aí da cabeça, como você falou, motivacional muito interessante, né? O CrossFit, pela maneira como ele funciona, ele já motiva a superação individual, então isso é bacana, tá? E o CrossFit, ele é um esporte de início mais fácil, então no primeiro dia a pessoa já consegue jogar ali um pouquinho, já trocar umas bolas, então isso é bacana, tem a interação, né? Porque são em duplas, então já tem interação com a sua dupla, com a outra dupla. Isso faz a parte social tornar o esporte mais legal, né? Agora, o beach tênis, ele é na areia, né? A areia é um piso mais instável, que isso pode gerar algumas torções, entorses, né, no joelho e no tornozelo. E uma eventual torção no joelho pode fazer uma lesão de algum ligamento, de algum menisco, e isso ser cirúrgico. Então, é importante que faça, sim, um fortalecimento muscular também, tá? A musculação é a base de todo e qualquer esporte, do mesmo modo o CrossFit. Eu percebo que o CrossFit ele evoluiu muito nesse aspecto do fortalecimento. Então, a maioria dos head coaches aí de todos os boxes, eles já começaram a incluir mais treino de fortalecimento, diferente do treino do CrossFit propriamente dito, que é um treino intervalado de alta intensidade. Então, por mais que no CrossFit o participante faça agachamento, mas ele faz uma explosão, uma velocidade em menos repetições. Então, isso é diferente daquele fortalecimento convencional com movimento cadenciado, mais lento, com mais repetições e mais séries. Que isso vai trazer um condicionamento interessante para suportar essa sobrecarga, essa explosão que tem muito comumente no CrossFit e assim evitar lesões, principalmente dores nos joelhos, dores nos ombros e dores na região lombar, que são os três locais onde o CrossFit mais comumente causa dor, tá? Então, eu sempre digo para meus pacientes que a musculação ela é a base, o fortalecimento muscular é a base de qualquer que seja o esporte. Eu trabalho com futebol, sou médico de um dos grandes clubes aqui do estado e eu sempre digo para meus pacientes, o que o jogador de futebol menos faz é jogar futebol. Como assim, doutor? Porque ele tem toda uma preparação para jogar futebol. Ele faz treino de força, faz treino tático, treino de posicionamento, tem aquelas reuniões, tudo, e aí tem o jogo e tem o coletivo, que é o futebol propriamente dito. Mas para chegar no jogo, ele precisa se preparar. Ah, mas ele é um atleta profissional. Tudo bem, então a intensidade muda completamente. Mas a gente que está ali se divertindo, que está buscando a saúde, a gente precisa se preparar, não na intensidade e na quantidade de um atleta profissional, obviamente. Mas se eu quero fazer CrossFit, se eu quero fazer beach tênis, futebol, vôlei, eu preciso também ter um fortalecimento muscular. Então a musculação, ela é uma das atividades físicas mais recomendadas e base para outros esportes com saúde sem lesão. Pois eu só falo da musculação. Eu, pessoalmente, há 4 anos faço e não tem coisa melhor, viu? Assim, ajuda muito para tudo na vida, até de levantar, acordar mais disposta. A musculação é muito benéfica também nesse sentido. E falando dela, né, especificamente para as mulheres, né? A gente está falando aí também período de menopausa, né? Idade mais avançada, a gente vê cada vez mais pessoas idosas indo para a academia, o que é muito legal, né? A gente vê aí a turma animada, né, nos treinos. Quais são esses cuidados com relação e os benefícios, né, da musculação para a proteção dessa mulher que está nesse período aí complicado de menopausa, né, uma possível questão de fratura, osteoporose? Ótimo ponto, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a entrar num negócio chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A mulher, após a menopausa, ela tem uma série de alterações hormonais que facilitam essa perda de massa muscular, mas não só da massa muscular, da massa mineral óssea também. Ou seja, o osso fica menos denso, menos forte, fica mais fraco. E isso facilita a fratura, né? Isso é que é a osteopenia, a osteoporose, quando tem um desbalanço aí no mecanismo de regulação do osso. Então, aí é uma doença, a osteoporose, que precisa ser tratada, acompanhada por um ortopedista, por um reumatologista, endocrinologista, mas enfim. Mas, naturalmente, com a menopausa, com o envelhecimento,
perde-se um pouco da massa óssea e massa muscular. Então, o fortalecimento muscular, ele vai ajudar a balancear essa perda de massa óssea e muscular. E quanto mais precoce a gente começa, quanto mais jovem a gente começa o nosso fortalecimento, mais eu estou engordando a minha poupança de músculo e de massa óssea. Não quer dizer que eu nunca malhei, a mulher nunca malhou, entrou na menopausa, vai começar a malhar. Excelente, comece. Isso vai lhe ajudar a evitar quedas, evitar fraturas, porque com o osso mais fraco, uma simples queda pode resultar numa fratura. Então, se você fortalece, você melhora a sua musculatura, melhora o equilíbrio, melhora a movimentação e o exercício com carga resistida, a musculação, ele aumenta a massa mineral óssea. Então, você está ali na osteopenia, perdendo massa no osso, e aí você faz o fortalecimento. Isso dá um sinal para que o osso fique mais forte, tá? Então, a gente pode explicar dessa maneira. Então, a musculação vai ajudar a evitar a osteoporose, a osteopenia, evitar fraturas, principalmente, que é o maior medo da gente, né? E, é claro, como você bem disse, vai ajudar na disposição, melhorar o seu lazer, o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu humor. Então, tem uma série de benefícios fantásticos, mas que deve ser feito de maneira regular. A gente não pode perder essa regularidade para ter todos esses benefícios. Doutor, e com relação às crianças, né? A gente está no período aí de férias, muitas já estão retornando nessa semana, né? Alguns já começaram, outros começam a partir dessa semana também. Com relação às crianças, né? Ainda está um período aí de curtir um pouco essas férias, dos pula-pulas que existem, né? Das brincadeiras, das diversões, dos parquinhos, enfim. Quais são esses cuidados que os pais devem ter com os filhos com relação a isso? Às vezes tem uma queda ali, outra acolá, a gente já fica assustado, né? Torcer o braço, o que foi que aconteceu, enfim. Como é que a gente pode garantir a diversão dos pequenos, né? E a gente não ficar também tão preocupado com relação a torções? Na verdade, assim, a preocupação é uma coisa que faz parte dos pais, né? Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma preocupação para o resto da vida. Então não tem como, sendo bem sincero, sempre a gente vai ficar preocupado, né? Eu fico preocupado com a minha filha, isso faz parte, né? O que a gente deve fazer, assim, eu sou a favor da criança explorar o mundo, explorar ali o ambiente, brincar, se divertir, a gente deixando, mas sempre monitorando. É fundamental que tenha sempre um adulto de olho ali quando tem muitas crianças brincando, porque chega uma hora que ela quer pular em cima de alguma coisa, quer subir numa escada, quer subir num muro, e aí a gente sabe que em algumas situações aumenta muito o risco de uma queda, de uma fratura, de bater a cabeça. Então o adulto ele vai não para inibir as brincadeiras, mas quando perceber que tem um risco maior, orientar, tirar realmente, porque esse é a principal maneira que a gente pode evitar uma tragédia maior, um acidente maior, né? Mas, claro, evitar brincadeiras em locais que tenham maior risco. Por exemplo, dentro de casa, a cozinha. Cozinha não é lugar de criança estar brincando. Então, ela começou ali a querer brincar na cozinha. Poxa, a cozinha pode ter panela quente no fogo, tem faca, tem panela pesada, então tem coisas de vidro, de louça que pode quebrar, cortar. Então, é um local que é muito perigoso para brincadeiras. Então, já isola ali a cozinha, já tira essa criança. No playground, procurar, né, sempre se é no seu condomínio, conversar com os condôminos, com o síndico, para fazer alguns ajustes de proteção, né, em quinas e nos brinquedos que possam ter um risco de ferir, de bater, de cortar, que tem aquela proteção mais acolchoada. Então, esses ajustes são fundamentais para dar mais segurança, mas isso não tira a necessidade de ter um adulto supervisionando essa criança. E diante de uma pancada maior, né, que a criança está com dor, que não consegue ali mexer direito, tem que levar de imediato em uma emergência ortopédica para ver se não teve nenhuma fratura, se não teve nada mais sério, né? Então, não tem jeito, tem que supervisionar e ficar atento ao sinal de uma dor, de um choro mais intenso, tá? Tá, joia, doutor. Muito obrigada mais uma vez aí pela conversa e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, satisfação estar aqui. Obrigada, até mais. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E o ano novo também é sinônimo de cuidados globais com a saúde da mente e do corpo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 70,6% dos brasileiros não procuram médicos para realizar exames preventivos de rotina. E por isso, para que 2024 comece de forma tranquila,
especialistas alertam para a importância da realização de exames de rotina e check-up como os aliados para a garantia do bem-estar. Sobre esse assunto eu converso com a médica especialista em clínica médica, a doutora Bruna Custódio. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Elaine. É sempre muito bom falar sobre saúde, né? E vem a virada do ano, as pessoas fazem suas metas, e aí começa aquele pezinho na consciência de que o check-up é necessário, né? E o tema que a gente traz hoje é justamente esse, o check-up. O que seria o check-up, né? Na verdade, vem de checar, então seria checar etapas, processos, exames, clínica, né? Ou seja, sintoma que o paciente venha a sentir. O que eu trago assim de mais importante para todos, né? Todos devem fazer check-up, tá? Mas um check-up, a forma de checar exames e sintomas, ela não é um carimbo igual para todos os profissionais ou para todos os pacientes, tá? Os profissionais também têm determinados check-ups, por isso que eu falei deles. O que é importante no geral? Pelo menos uma vez no ano, né, a pessoa fazer hemogramas, ver a função renal, a função hepática, ver a tireoide, principalmente as mulheres, tá? É importante a gente alertar sobre a importância das vacinas. Atualmente, nós temos muitas vacinas, né? E está entrando agora no SUS algo de se comemorar, que é a vacina da dengue. Vai entrar no nosso calendário e isso também faz parte do check-up. A gente vê se o paciente tem as vacinas atualizadas. Lembrar das jovens, né? Entre 9 e 14 anos, tanto para homens como para mulheres, a vacina do HPV. Isso também faz parte do check-up, certo? E os famosos, né, check-ups que qualquer população conhece, é a mamografia para a mulher e principalmente o Papa Nicolau, né, que é a famosa prevenção que elas fazem anualmente ou a cada 2 anos, a depender se há ou não alguma alteração ali no colo do útero. Lembrando que o colo do útero, as lesões começam lentamente, às vezes não vão dar sintomas. Quando dão sintomas, nós já temos um estado avançado da doença, que é uma doença totalmente curável quando descoberta precoce. Então, um dos nossos melhores check-ups, né, seria, sim, a indicação do rastreio das lesões do colo do útero. No homem, entra sempre a campanha em novembro, né, do Novembro Azul, para avaliar a próstata, tá? A próstata também entra dentro do check-up, tá? Nos homens, principalmente se tiverem história de câncer de próstata na família, como eu estou dizendo. Não é uma receita de bolo, não é um carimbo igual para todo mundo. A gente avalia a idade, avalia o sexo, avalia a história clínica, então sinais e sintomas clínicos daquele doente, né? E a parte genética. Outro check-up muito importante, esse eu quero fazer questão de deixar aqui bem claro, tá? Porque até mudou, né, o número da idade em que as pessoas devem fazer check-up, que é a colonoscopia, tá? Todo mundo deve fazer colonoscopia assim que faz 45 anos. Antes a idade era 50, reduziu para 45, e isso está muito atrelado à nossa dieta, né, que é rica em gorduras e carnes vermelhas, que são os principais fatores de risco para esse tipo de câncer, tá? Lembrando que familiares que têm ou tiveram o diagnóstico de câncer coloretal, o familiar próximo, né, de 1º grau, ele deve fazer o exame 10 anos antes do primeiro caso da família, tá certo? Então, é muita coisa que a gente avalia, uma consulta só, né, de rastreio. Eu recebi uma paciente recente
que estava há 15 anos sem procurar um médico. Então, obviamente, essa consulta vai ser destrinchada em vários momentos para a gente chegar na parte preventiva. Porque quando se demora muito tempo, né, a gente já está entrando aí numa assistência secundária, terciária, ou seja, secundária a pessoa já tem alguma doença, a gente tem que tratar a doença. O ideal é entrar na fase primária, em que nós vamos rastrear, nós vamos usar o check-up para evitar complicações. Doutora, Certo? tem ainda muito, digamos assim, até preconceito, digamos, né? De a pessoa dizer assim, não vou no médico não, porque o médico encontra, né? Acha alguma coisa. Que bom que acha, né, doutora? Porque a gente consegue tratar a tempo, né? Mas não tem resistência nesse sentido? Tem sim. O que eu gosto de falar para os pacientes é óbvio, essa resistência é real, né? Na verdade, é falar das complicações futuras, caso ele não tivesse encontrado aquele achado. Por exemplo, super comum no Brasil e no mundo, hipertensão e diabetes, né? Os pacientes, eu não estou sentindo nada e tudo, agora sair do consultório hipertensa é super comum, tá? Mas aí eu já dou uma mini aula, eu gosto de fazer no consultório uma mini aulazinha para eles, para mostrar o que acontece ao longo dos anos com o paciente que tem pressão alta. Aí a gente passa pelo coração crescido, né? Passa pela disfunção renal, chega na hemodiálise, e aí começa a assustar mais, é quando eles começam a controlar melhor. Isso serve tanto para hipertensão quanto para o diabetes, que faz parte, tá, do check-up. E esse check-up, sim, é para todos, inclusive na infância, certo? Hipertensão em crianças e adolescentes devem ser sempre rastreadas, tá bom? E geralmente, quando elas ocorrem, tem uma causa secundária de base que as pessoas devem pesquisar. Doutora, a gente fala assim, né? O check-up depois da idade adulta já perto da melhor idade, né? A fase da idade mesmo, quando a gente começa a partir depois de 60 anos, né? Dos idosos. Mas também tem check-up para criança, né? É importante também ter esse olhar para as crianças e os adolescentes, né? Com certeza. Isso que eu vinha falando, não só da hipertensão, do diabetes, né? Tem o diabetes tipo 1 da criança, mas o maior check-up para a criança seria em termos de altura, né? Crescimento e o ganho de peso, tá? Porque o ganho de peso, né? Tem se tornado muito comum em algumas crianças. Na nossa sociedade ocidental, né? Adquiriu uma cultura aí de fast food. Então, essas crianças têm uma dificuldade em perder peso e o excesso de peso vai alterar todo o metabolismo dos lipídios, dos hormônios, tem a precorização, né? As crianças vão se tornando cada vez mais precoces, então é preciso sim rastrear, viu? E ficar bastante preocupado com isso, porque o uso, né, desses hormônios de forma precoce pode levar a baixa estatura, pode levar a osteoporose precoce, né, doenças já de um adulto idoso. Doutora, e com relação à automedicação, a gente vê o Brasil, né, muitas pessoas se automedicam, né, pega aquela medicação do vizinho, do parente, deu certo para uma pessoa, vou usar também. É perigoso, né, doutora, pegar a pessoa mesmo já assim, não, eu já estou acostumada com isso aqui, vai dar certo, tem que ter cuidado, né? É bastante perigoso, certo? A bula mesmo, quando ela já vai mostrar para a gente sinais, né, do que pode ocorrer, ela já traz várias complicações de sinais e sintomas, efeitos colaterais, tá? E quando a bula, os efeitos colaterais, elas citam, né, que tenha ocorrido em uma, duas, três pessoas, então ela já cita, tá? Não necessariamente ocorre com uma proporção tão grande. Porém, a automedicação, ela leva a dois grandes problemas que a gente tem no consultório, tá? Primeiro, o paciente pode realmente não se beneficiar nada daquela medicação, e aí ele está perdendo tempo
né? Tempo de controlar melhor a pressão, tempo de não deixar o coração dele crescer e ter uma insuficiência cardíaca, e está perdendo tempo também de controlar os canaliculares ali nos rins e chegando mais próximo da hemodiálise, tá? A hipertensão e o diabetes são as duas principais causas de diálise no nosso meio, tá certo? E o segundo grande problema que eu vejo são reações inesperadas, tá? Cada organismo é um organismo. Então, tem pacientes que podem ter efeitos colaterais deletérios, né? Às vezes, uma reação alérgica, uma anafilaxia importante, e outras coisas que eles usam também, medicação fora do prazo de validade, isso é muito perigoso, tá? A gente fica ali só com o pós-fármaco, ou seja, só as substâncias que já eram para ter sido degradadas pelo rim, então tem alto índice de toxicidade, né? Muita coisa a gente alerta e precisa, e isso é feito também na consulta de check-up, tá certo? No check-up a gente orienta como deve tomar, o que tomar, a data, o período. E o uso de antibióticos também, né? A gente viu aí foi até muito, as pessoas tinham sintoma gripal, já ia logo para o antibiótico, né? Às vezes comprava antibiótico que dava para, sei lá, um tratamento de 10 dias e tomava apenas 3, já sentia melhor, parava. Ou então guardava aquele antibiótico, já tomava depois quando sentia de novo. É muito perigoso você consumir, né? Você utilizar o antibiótico de forma sem ser controlada, né, doutor? Isso pode acarretar para longo prazo, é isso? Sim, tanto para curto quanto longo prazo, tá? E a gente vive hoje a era terrível, né? Que é a era de resistência a antibióticos, tá certo? Hoje, assim, quem tem um parentinho TI deve entender melhor esse cenário que eu estou contando, tá? Da gente ter bactérias multiresistentes e agora panresistentes, ou seja, elas são resistentes a todo tipo de antibiótico. E isso se deve ao nosso passado de uso inadequado de antibioterapia. Por quê? Quando nós usamos, né, como você bem falou, Elaine, 2, 3 dias de um determinado antibiótico, não necessariamente aquela bactéria foi morta, tá? Mas ela sofreu, pela ação da medicação, alguma ação genética que a seleciona, o termo é seleção, né? Que a seleciona, ou seja, a torna uma bactéria mais resistente. E aí, quanto mais antibióticos usados de forma mais incorreta, nós teremos mais bactérias resistentes. A chegar nesse cenário trágico, né, que é o que a gente sofre hoje dentro da UTI, trabalho em UTI, é encontrar pacientes com infecções respiratórias, urinárias, uma sepse como um todo, que infelizmente não tem mais antibiótico que possa matar aquela bactéria, tá? Existem até uns estudos já algorítmicos, né, que levam aí a gente para uma destruição, né, em termos de bactérias, como se nós fôssemos destruídos pelas bactérias em 50, 70 anos. Então, isso é muito preocupante, né? Uma dorzinha na garganta não necessariamente é infecção. E aí as pessoas amam a amoxicilina. A amoxicilina já serviu muito. Hoje, ela, para a maioria das pessoas, vai servir só como um meio de seleção de bactérias resistentes, tá certo? Então tem que ter muito cuidado mesmo quanto antes de levar a sério mesmo esse tratamento e, sobretudo, né, doutor, ir atrás de se consultar, né? Não fazer de conta que não estou bem, vou tomar qualquer coisa assim. A gente tem que controlar a nossa saúde de melhor forma com quem sabe, né, doutora? Muito obrigada aí mais uma vez. Por nada, eu que agradeço. Obrigada. E queria só deixar uma última mensagem aqui para todos, né? A gente falou de check-up,
e introduziu aí alguns aspectos, mas deixar a mensagem que nós estamos em janeiro. Janeiro tem uma campanha muito bonita, que é o Janeiro Branco, tá? Que envolve a saúde mental. Hoje, Elaine, é um dos nossos principais problemas dentro do consultório, até dentro da UTI, no desmame de medicações de pacientes, as doenças psiquiátricas, tá certo? O cuidado da mente é o que eu queria que vocês buscassem como check-up principal nos dias de hoje, tá bom? Mas faz parte de toda a consulta. É isso. Abraço, pessoal. Saúde em todos os aspectos, né, doutora? Muito obrigada mais uma vez, viu? Até a próxima. Com certeza. Até. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.